Fala galera, beleza? Tranquilo? Então pessoal, tô vindo aqui hoje para a gente conversar um pouquinho mais sobre um assunto que a gente já começou nas outras aulas anteriores, não é isso? A gente falou aí das primeiras civilizações da América, né? Falamos da América Andina e da Mesoamérica, certo? Vamos relembrar um pouquinho desses detalhes de cada uma dessas civilizações e vamos tentar dar uma praticada nas questões hoje? Podemos, galera? Então, vambora, galera, vamos junto! Então, meus amigos, nas semanas anteriores, né, nas videoaulas anteriores, nós falamos aqui, ó, das primeiras civilizações da América, né? Falamos da América Andina e da Mesoamérica, tá bom? Vamos dar uma revisadinha nisso aqui, bem brevemente. Eu sou o Edson, seu professor de História. Para quem já me conhece, né, para as outras turmas que não têm aula comigo, é um grande prazer. Então, olha só, a primeira civilização que a gente viu foi o Caral, né? É por isso que a gente chama de pioneira, por ser a primeira grande civilização que se tem conhecimento na América, tá bom? Olha só, a primeira cidade que se tem registro na América, localizada na Cordilheira dos Andes, na América do Sul, onde hoje é, está localizado o país Peru, tá bom? É datada da mesma época da Mesopotâmia e outras civilizações antigas. Primeira evidência de organização da agricultura e sedentarização, né? Lembrando a vocês aí que a sedentarização é uma característica dos povos da antiguidade quando começam a formar as primeiras sociedades, né? A se organizar enquanto sociedade. Então eles começam a se sedentarizar em torno de uma atividade econômica, né? Em torno da agricultura. Beleza? Tranquilo? Então, olha aí, ó. É um centro cerimonial, né? A civilização do Caral se desenvolveu no Vale do Rio Sub, tá bom? E outros afluentes desse rio no norte do Peru, né? Aqui, basicamente, nessa regiãozinha aqui ao norte do que hoje é o estado do Peru, o país Peru, tá bom? Acredita-se que a cidade do Caral tenha sido um centro cerimonial dedicado ao culto dos deuses, tá bom? Isso é importante. Olha aí, ela cria um conjunto arquitetônico bastante importante, né? Com sete grandes pirâmides, outras 25 menores e uma área residencial para 3.000 pessoas, tá bom? A gente vai ver que outras cidades da América nesse momento vão ter uma população maior, mas por ser a primeira dessas civilizações, 3.000 pessoas é um número bem alto, tá? Olha aí, ó, a base alimentar era a agricultura, a pesca e também a caça, né? E aqui nós temos alguns dos gêneros que eram comuns aí no plantio dessa civilização, tá bom? Vamos avançar aqui para Chavin de Huantar. Chavin de Huantar foi uma outra civilização que também falamos, né? Da região aí similar à região do Caral, né? Ou seja, na região andina, só que com uma altitude mais elevada, olha só. Civilização situada nas altitudes elevadas da Cordilheira dos Andes, tá bom? Na mesma região do Peru, mas no alto da Cordilheira dos Andes, enquanto o Caral ficava abaixo. Um pouco mais nova do que Caral, aqui ó, ela é datada de cerca de 1.000 anos antes de Cristo, tá bom? Seria um centro cerimonial político, apresentava muitas características comuns a outras cidades da época, como as pirâmides, praças, pátios e centros cerimoniais diversos, tá bom? Claro que também o artesanato baseado na cerâmica era também, na cerâmica não, na argila, era também um traço característico dessa civilização, tá bom? Forte relevância política regional e cultura artesã com trabalhos em cerâmicas difundidas em outras cidades andinas, né? Cerâmica, mas também a argila, tá? Como eu falei anteriormente. Por volta de 300 a.C., Chavin de Huantar entrou em colapso, né? Prováveis guerras entre esses povos andinos justificam esse colapso. Quando a gente fala que uma civilização entrou em colapso, é que ela entrou em ruína, ela começou a entrar em decadência. Tá bom, galera? Tranquilo? Ah, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, né?
Esses vasos aqui, essas cerâmicas, né, esses artesanatos, em geral representavam animais predadores, né, grandes feras e cenas do cotidiano, tá bom? Era comum esse costume para essas civilizações. Vamos avançar aqui para falar da Mesoamérica também, né? Que a gente falou na última videoaula. Ela vai estar na região aí que hoje a gente entende como América Central, né? E uma partezinha da América do Norte ali que hoje é o México, né? Ou seja, aqui, ó, essa região é que a gente chama aqui de Mesoamérica, né? O nomezinho aí refere à América do Meio, tá? Meso quer dizer intermediário. No mapa aqui nós temos duas escalas, né? Uma escala mais é, uma escala menor e uma escala maior, né? Encurtando e aproximando o nosso ângulo de visão para perceber aí que região é essa que a gente está falando, tá bom? Vamos avançar aqui, ó. A Mesoamérica é uma região que compreende o sul do atual México até a América Central, né? Como acabamos de falar. Os povos que habitavam essa região, apesar de suas especificidades, também partilhavam características culturais e históricas comuns. O milho era a base da alimentação. Claro que não só o milho, tá? Mas principalmente o milho. Criação de centros cerimoniais religiosos, né? As grandes pirâmides que a gente vai ver. E a construção. Ah, aqui, pronto, falei, né? A construção das pirâmides escalonadas. Ou seja, pirâmides com aqueles degraus que a gente vai. Que a gente já viu e a gente vai rever agora. Tá bom? Escrita pictográfica, como foi falado na videoaula anterior, é uma escrita baseada em desenhos, né? Uma escrita baseada em desenhos, em símbolos, né? Que representam aí cenas do cotidiano, tá bom? Daquela civilização. Então, olha só, uma dessas principais civilizações é Olmeca, né? São os Olmecas, perdão. Os Olmecas são, de fato, a primeira civilização que abriga a Mesoamérica. Enquanto o Caral foi a primeira na região andina, na região mesoamericana a gente vai ter os Olmecas fazendo esse pioneirismo. Olha aí, a civilização datada de aproximadamente 1500 a 400 antes de Cristo, beleza? Situada no Golfo do atual México, como a gente viu no mapa anterior, os primeiros centros cerimoniais da Mesoamérica foram construídos pelos Olmecas, né? Essa aqui é uma escultura de um desses centros cerimoniais, tá bom? Olha aí, baseava-se também na agricultura, assim como as civilizações que a gente falou anteriormente, e cultivavam milho, feijão, abóbora e diferentes tipos de pimenta. Ou seja, mais uma vez, a agricultura ela é a base da vida dessa sociedade, tá bom? Praticavam também a caça e a pesca, assim como o Chaves de Huantar também, e forte presença do artesanato, sobretudo de argila, tá bom? Porque a proximidade da região ali vulcânica e tudo mais fazia com que essa atividade fosse muito favorecida, né? E criação de calendários baseados nos movimentos dos astros celestes, ou seja, a observação dos movimentos das estrelas, do Sol, enfim, dos astros de maneira geral, permitia que eles contassem o tempo, né? E a contagem do tempo é uma coisa muito importante para todas as civilizações ao longo da história da humanidade, não é mesmo? Até hoje, a contagem do tempo é importantíssima. Quando você mede a hora para almoçar, mede a hora para dormir, para estudar, né? Você está contando o tempo. Beleza, galerinha? Tranquilo? Então vamos avançar aqui, ó. Vamos falar também dos zapotecas, tá bom? Olha só. Quando os olmecas começaram a entrar em colapso, por volta de 400, os zapotecas começaram a construir os seus centros cerimoniais na região de Oaxaca, no atual México. Gente, olha aqui, ó, na imagem a gente consegue ver, né, esse centro cerimonial que a gente está falando no texto, muito importante para a gente poder reconhecer um pouco desse traço cultural. Lembra que falamos anteriormente das pirâmides escalonadas, né? Então, são esses degraus que a gente vai vendo na pirâmide, né? Bom, fazendo escalas para essa pirâmide. Interessante entender que, olha só, a população dessa região, a população zapoteca, chega a ter 17 mil habitantes, olha aqui, ó. E acaba dominando outras regiões também. Então vai ter um caráter, de certa forma, expansionista. Beleza? 17 mil habitantes para aquela época é muita coisa, tá, galera? Vamos lá. Olha só. Também podemos lembrar aqui da cidade de Teotihuacan.
Teotihuacan é chamada de a cidade dos deuses, né? Ela constrói grandiosos centros cerimoniais. Percebam que esse aqui é muito maior do que aqueles outros que a gente viu, né? Muito mais estruturado. Olha aqui as pirâmides escalonadas de novo, né? Com as escalas de degraus aqui, né? Segue a mesma linha, o mesmo padrão das outras. Olha só, a cidade de Teotihuacan agrega as características das outras cidades da Mesoamérica, como eu falei anteriormente, né? Aí, ó, mantém a base na agricultura, favoreceu o artesanato e comércio, criou os maiores centros cerimoniais, não é à toa que a gente vê aqui, ó, né, o maior centro cerimonial de fato. Por volta do século V depois de Cristo, chegou ao status de maior cidade e mais poderosa, né, da Mesoamérica. Sua população chegou a cerca de 50 mil habitantes e constituiu o exército, mas não costumavam invadir outras cidades, sendo apenas ocupado da função de proteção da própria cidade de Teotihuacan, né? Olha a população que eles atingem, né? É muita gente aqui. 50 mil habitantes. Galera, para aquela época, isso é muita coisa, tá bom? 50 mil habitantes hoje não é nada, não é verdade? Às vezes parece que é a população de um bairro. Então, e até um bairro pequeno. Mas, para aquela época, para aquele contexto, galera, 50 mil é muita coisa, tá bom? Então, olha só, essas são as características da cidade que a gente falou. Vamos ver aqui uns exercícios agora, então, não é mesmo? Vamos lá. Essa questãozinha fala assim: no mesmo período histórico da Mesopotâmia e Egito, por exemplo, na América surgiu a primeira organização social de uma civilização. Indique a alternativa que apresente o nome dessa cidade. Chavim de Huantar, Caral, Olmecas, Zapotecas ou Incas. Gente, a gente viu que a primeira civilização que surge na América, qual é? Olha só, é o Caral, né? Letra B, portanto, resposta correta. O Caral na região dos Andes, beleza? Olha essa outra questãozinha aqui. Nas alternativas abaixo, indica aquela que apresenta as duas cidades primeiras da América, datadas da época de 3000 a 100.000 a.C. Bem tranquila essa, né? As duas primeiras civilizações da América, né? Datadas dessa época aqui. Nós vimos aqui, ó, Maias e Astecas. Não, né? Maias e Astecas vêm muito depois. Nem falamos deles ainda. Incas e Olmecas, ó, bem, Olmecas poderia ser ali por volta de 1000 a.C., mas Incas nem falamos dele. Não faz parte. Caral e Zapotecas, bem, Caral sim, Zapotecas é posterior, tá bom? Caral, Chavim de Huantar. Excelente. Caral e Chavim de Huantar foram as duas primeiras que a gente falou, certo? Vamos avançar aqui. Olha só, mais uma questãozinha. Chavim de Huantar, cidade andina, perdão, datada de 1000 a.C., foi por muito tempo considerada a primeira grande civilização americana. Isso mudou após as descobertas arqueológicas da cidade de Caral, por volta de 3000 a.C. As margens do rio Sup, é Sup, tá? Não é rio Super, não. Tá errado, aqui tem um R que não deveria estar aqui. As margens do rio Sup e afluentes também na região central do Andes. Marque a alternativa que indica a função política cultural dessas duas cidades. Gente, falamos disso, né? Essas cidades, de maneira geral, elas tinham a função de ser o quê? Centros cerimoniais, não é? Perfeito, tranquilo. Nem todos eram espaços urbanos propriamente, mas centros cerimoniais e políticos, porque as lideranças dessas cidades eram lideranças religiosas e políticas, né? Então, centros cerimoniais e políticos, olha aí, alternativa A, beleza? Vamos avançar aqui mais um pouquinho, olha só. Mais um exercício. Qual afirmativa apresenta atitudes decisivas para a formação de centros urbanos como Teotihuacan? Galera, isso aqui é bem interessante, né? Por quê? Nós temos que entender que o crescimento da cidade de Teotihuacan vai se dar por conta de uma evolução técnica, né? De uma evolução técnica da construção civil, tranquilo? Eles, a partir dessa evolução, eles vão conseguir desenvolver centros cerimoniais maiores do que outras civilizações da América naquele momento, tá bom? E aí, ó, letra A responde a nossa questão, tá bom?
As técnicas de construção utilizadas demonstram a criatividade daquele povo no aproveitamento de seus recursos naturais, tá bom? A letra B não poderia estar correta, porque ela diz, olha só, que Teotihuacan cresce à medida que foram chegando novos habitantes, construindo moradias improvisadas e por acaso, né? Não, não é assim, né? O crescimento ele é acompanhado de um crescimento técnico, de um conhecimento técnico, beleza? A C diz: os idealizadores das grandes pirâmides do Sol e da Lua precisaram fazer cálculos precisos ao planejar sua construção. Bem, os cálculos provavelmente foram precisos, mas não apenas para a pirâmide do Sol e da Lua, mas para todo o complexo do centro cerimonial de Teotihuacan, certo? D. A capacidade das elites governantes de questionar e levantar problemas matemáticos foi decisiva para a construção das pirâmides. Olha, poderia até ser, né? Mas isso não foi uma atitude decisiva, né? Não foi uma atitude que foi o mais importante para a construção. Mas claro que as técnicas de construção, né? As técnicas de construção é o que vão fazer com que essas pirâmides sejam de fato construídas. E nenhuma das alternativas acima está correta. Bem, como a gente viu que a letra A está correta, então a E não pode estar, né? Porque a E diz que nenhuma está correta. Mas a A está correta, portanto, letra A, alternativa correta, pessoal. E olha só, né? Vamos ver mais uma questãozinha? Na América floresceram civilizações tão antigas quanto algumas que se desenvolveram na Mesopotâmia, no Egito e na Europa. Sobre elas, assinale a alternativa correta. A mais antiga civilização americana que se tem evidência surgiu no México, centro de origem da agricultura no continente. A construção de pirâmides é uma característica comum da arquitetura egípcia e da arquitetura das primeiras civilizações americanas. C. Ao contrário dos egípcios e de mesopotâmicos, as primeiras civilizações americanas eram monoteístas. D. As civilizações do Caral e Chavin-Huantar, né, floresceram em uma planície encravada nas montanhas da Mesoamérica. E a civilização do Caral floresceu ao norte, nas geleiras da América. Bem, galera, nesse caso, só uma alternativa poderia responder essa questão, né? Olha aqui, ó, letra B, tá bom? A letra B responde porque a gente viu que as pirâmides acabam sendo construções comuns tanto para as civilizações americanas quanto as outras civilizações da antiguidade, Egito, Mesopotâmia, por aí vai. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então é isso. Eu desejo bons estudos para vocês. Revisem nosso conteúdo com atenção, tá bom? Estuda mesmo, bota a cara nos livros. E se tiver dúvida, vale sempre lembrar. Procura o tio, né? Procura o professor e os outros professores também das matérias de vocês, de história, que nós estamos aqui para ajudar vocês, tá bom? E deixa o meu aviso, né? Segue o perfil do tio lá no Instagram, clica aí para curtir o canal do YouTube, se inscreve no canal do YouTube e a gente vai fazer mais vídeos ainda, tá bom? Grande abraço, gente. Bye, bye. Beijo nos corações. Fui.